Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância e eu, belíssima, sou a professora Anabela. Juntinhos estamos na jornada de metodologia dos trabalhos acadêmicos e científicos, na série Normatização e Formatação de Trabalhos Acadêmicos inspirados pela ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nesse episódio, referências. É o drama, um dos dramas da formatação, que são as referências. Nem é tanto dramático assim, mas se você tem curiosidade, acompanha o nosso episódio. Além do que tem uma série, tipo streaming mesmo, sabe? Pega a pipoca e assista maratone a nossa série de normatização e formatação. Tá bom? Mas vamos iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, estão amarrados em Maria Chiquinhas, estou com a blusa laranja, calça jeans, sandália salto Anabela, porque eu sou chique, bem. Ao fundo está a plotagem dos estúdios em tons verdes, branco e cinza. À minha direita está a nossa tela interativa, que a gente faz altas conexões. E o meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Portanto, nesse episódio, derradeiro episódio da nossa série Referências, as referências bibliográficas. Pô, o que é referência, professora? Bom, referência é tudo que você citou no seu texto. Se você fez 20 citações de 20 pessoas diferentes, você vai ter 20 referências. E é nesse episódio que a gente vai entender como é que funciona. Bom, vamos lá. O que são referências? Referências está aí, olha, claro e nítido. É a lista de obras e materiais consultados e citados no texto, tá bom? Então, eles têm que ter sido citados no texto. Deve ser apresentados em ordem alfabética, pelo sobrenome do autor, espaço simples, alinhado à esquerda, seguindo as normas do quê? Da ABNT. A 10.520, por quê? A 10.520 é aquela que vai tratar sobre as citações, tá? Então, se você fez a citação, direta longa, direta curta, indireta, citação de citação, que é a fofoquinha, tá? Você tem que usar a 10.520. E todos os autores dos quais você fez citação, você tem que incorporá-los na lista conforme a NBR 6023. Então, qual que é a NBR 6023? A gente vai lá para a nossa ABNT, né? Vamos aqui para uma nova busca, uma nova pesquisa. Lembrando que o acesso você faz via SWAP, tá? Então, vou procurar aqui, ó, 6023, já está aqui na minha base de busca, tá? Coloco lá, marco ABNT 6023, clico em buscar, ele vai carregar. E a 6023, ela teve várias alterações, tá? Então, você tem que verificar aqui qual que é a que você vai observar, tá? Então, tem versão corrigida, errata. A versão que a gente vai usar é a versão corrigida, tá? 2 de 2020, tá bom? Essa é uma das melhores versões, tá bom? Então, é ela que a gente vai usar, a ABNT 6023 de 2018. Você vai clicar sobre ela vai abrir, você, né, ainda não vai estar, e você vai pedir para visualizar a norma, ela vai carregar a norma, e aí sim você vai ter a norma disponível para você. A NBR 6023, ela é um clássico, sabe? Igual o filme. Os clássicos, né? Harry Potter, O Senhor dos Anéis, é mais ou menos nesse sentido, Star Wars. É uma norma que você tem que ler, né? Igual esses filmes, você tem que assistir. Mesmo que você não goste, mas você tem que assistir para você entender várias referências mundiais. Então, a NBR 6023, ela vai trazer o conceito de referência, tem esse sumário aqui longo, porque ela é longa mesmo, tá? Olha só, ela tem 74 páginas. E aí você tem que ler e decorar tudo. Claro que não, né, professora? Claro que não.
você vai consultá-la toda vez que você for fazer a referência. Porque aqui, ó, ela é extensa porque ela traz o modelo para cada tipo de documento que você for usar. Então, se você for usar uma monografia no todo, se você for usar a monografia que está em meio eletrônico, se você for usar carta, se você for usar uma coleção, se você for usar um pedaço do artigo, se você for usar um evento, um trabalho, uma apresentação que você viu no seminário, como é que você cita essa apresentação que você assistiu no seminário? Se você for tirar o texto de uma patente, como é que você faz? Como é que você cita a legislação? Digamos que você vai citar a Constituição Federal, ou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ou qualquer outra normativa, o Código Penal, o Código Civil, a CLT, qualquer legislação que você for citar, ela tem um modelo aqui. Para a jurisprudência, para quem é da área de direito, ou vai fazer o trabalho com base no direito. Como que você vai citar um filme? Eu acabei de falar de filmes, se você assistiu Harry Potter, como é que você vai citar o Harry Potter? Se você, partitura de música, imagens, documentos oficiais, tudo vai estar disponível aqui. Séries, coleções, tudo, e-mail, a mídia social, essa atualização que ela sofreu recentemente, ela já traz esses elementos das mídias sociais, né? Como citar textos ou mensagens de recursos eletrônicos e recursos das mídias sociais. Então, o que acontece com a NBR 6023? Ela traz tudo, e como ela traz tudo, você não tem que saber ela na íntegra, você tem que saber que ela traz e que quando você for fazer a referência de um determinado tipo de documento, você tem que vir aqui e escolher, localizar. Primeiro ela vai fazer uma definição, né? O que é página, o que é jornal, o que é pessoa física, o que é uma publicação periódica, que são as publicações que a gente chama de publicações científicas, né? Decorrentes de pesquisa científica. E aí ela vai trazer esses elementos, depois ela vai trazer quais são os elementos de uma referência. Então, olha só, a referência ela é constituída de elementos essenciais e, quando necessário, acrescida de elementos complementares. Os elementos essenciais, os elementos complementares, são retirados do próprio documento de origem e devem refletir os dados desse documento consultado. Então, você tem que literalmente copiar os dados desse documento de origem. Somente na inexistência desses dados é que você vai utilizar outras fontes de informação entre colchetes, tá? Quais são os elementos essenciais? Os elementos essenciais são, e aí é claro, conforme o tipo. Então, por exemplo, se você for usar um e-mail, o elemento essencial tem que ter o nome da pessoa, a data do e-mail, a época que você recebeu. Então, vai depender do tipo do elemento, tá bom? Geralmente, o que acontece? A referência pode acontecer em nota de rodapé, que é um tipo de chamada. No fim do texto, a cada parte, então terminou um capítulo, faz aquela lista de referência. Geralmente você tem isso em livros que são organizados por artigos, né? A seção tem vários artigos sobre educação indígena. Aí 4, 5 artigos, quando termina, tem as referências daquela área. Aí depois a nova seção é sobre quilombola. Aí você vem uma nova lista de referências sobre aquilo. Ou na lista de referências, que é o mais comum, tá? Quais são as regras gerais? De acordo com a 6023, as regras gerais são que você tem que ter, essencialmente, né, o nome do autor. Então, vou encontrar aqui um exemplo. Vou encontrar a Luluzinha, né? Vou encontrar aqui o exemplo da Luluzinha, que é minha best, Luluzinha, minha best. Então, quais são os elementos essenciais? Elementos essenciais, o nome do autor, e aí sempre você começa com o sobrenome em letra maiúscula, seguido de vírgula e o nome do autor, tá? Não é abreviado, é o nome completo. Ponto, o título da obra, nesse caso é um livro, esse título ele vai estar destacado em negrito, não são maiúsculas, é só negrito. As informações advindas do portador do texto, né? No caso é um livro, então 4ª edição. E aí, obrigatoriamente, o local da edição, seguido de 2 pontos, a editora, vírgula e o ano.
Nesse caso de um livro impresso, a gente está falando, tá? Dados complementares. Você pode adicionar, por exemplo, quantidade de páginas, você pode acrescentar ISBN, mas esses são dados complementares. O que é importante fazer? Importante é que a forma como você fizer a referência tem que ser possível de localizar a obra, porque a referência não serve só para você justificar e ancorar a citação que foi feita no seu texto, mas serve também para quem lê o seu texto e tiver interesse em consultar os autores que você utilizou, acessá-los. Então, ela tem dupla funcionalidade, tá? E aí, para cada tipo aqui, se você vai usar e-mail, se você vai usar mídia social, se você vai usar monografia, se você vai usar CD, DVD, pendrive, e-book, blá, 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 se você vai usar cada tipo, se você vai usar um vídeo, se você vai usar um filme, se você vai usar uma série, se você vai usar um post do Instagram, qualquer um, para cada um deles vai ter uma formatação, tá? Então, vai depender, aí você tem que olhar, vir e consultar, perfeito? O que a gente faz? Então, como é que a gente faz as referências? Depois do seu documento, depois que ele está pronto, você terminou tudo, aí você começa aqui, ó, referências. Referências é um elemento pós-textual. Como é um elemento pós-textual, ela tem título, né? O título fica centralizado, né? Tamanho 14. A maioria não usa tamanho 14, tá, gente? A maioria prefere usar o tamanho 12, porque não é um grande destaque o título das referências. Então, eu prefiro particularmente usar o tamanho 12, mas há orientações para o tamanho 14 também. Mas como o título, ela fica destacada em negrito, maiúscula e centralizada, tá bom? E aí você começa a sequência. Então, se você usou o Paulinho, você vai colocar o Paulinho. Se você usou a Luluzinha, vai colocar a Luluzinha. Se você usou o João, o Joãozinho, pra lá, pra lá, pra lá. Como que a gente vai fazer? Vou colocar aqui, então, aqui um exemplo, tá? Antes aqui, pra gente... Vamos lá pro Paulinho. Então, a gente tem o livro lá da Pedagogia da Autonomia, olha só. Esse livro, ele tá... né, ele não permite aí a gente fazer várias cópias, etc., então, onde você vai localizar? Geralmente, você encontra esse na folha de rosto. Então, olha as informações. Eu tenho aqui essas informações, que são as informações que eu vou precisar. Tá vendo? Ó? Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Vou levar para lá, para minha edição. Tá? Qual que é a cor da fonte? A cor da fonte é automático, né? Preto ou automático. O tamanho da fonte é 12. No caso das referências, o meu alinhamento é à esquerda, tá? Eu não tenho alinhamento justificado nas referências, tá bom? Todas as referências são alinhadas à esquerda e sem recuo. É uma sequência, tá? Então, eu não tenho recuo. A primeira, o sobrenome do autor é maiúsculo. Então, vamos ver aqui, texto, estilo do parágrafo, cadê texto? Ó, maiúsculas e minúsculas, letras maiúsculas, tudo em maiúsculo. Depois, vírgula, o nome do autor, ponto. O título da obra é negrito, só o título. Se ele tiver subtítulo, não entra, você não negrita, tá bom? Então, por exemplo, o nome da obra do Paulo Freire é Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa. Então, você não vai negritar o subtítulo, tá? Não vai repetir o nome do autor. São Paulo, Paz e Terra, 1996. Ponto, tá? Ela é em espaçamento simples, né? Eu não tenho aqui espaçamento duplo. É isso mesmo, né? Espaços simples separadas uma da outra por 2 enter. Então, o que acontece? A próxima, eu tenho que dar 2 enters, ó, 2 espaços de uma para outra. Então, essa daqui eu fiz de uma obra, né? Eu copiei lá as informações, os elementos essenciais são esses. O autor, nome, né? Sobrenome do autor, a obra, o local, a editora e o ano.
Professora, lá é dos livros que estão disponíveis na minha biblioteca. Então, olha aqui, vou entrar aqui no livro da minha biblioteca. A gente está usando qual livro? A gente está usando o livro do Joãozinho. Então, eu vou aqui, ó, vou ler o livro, tá bom? Vou abrir aqui o meu livro, ele vai carregar. Então, vou esperar ele carregar aí. Eu tenho aqui, ó, quando eu abro o menu, deixa eu diminuir só um pouquinho pra gente, que a gente não vai ler, né? Então, olha só, quando eu abro o menu, a visão que vocês têm é essa. Tem esses 3 pontinhos aqui, mais opções do livro. E eu tenho aqui, olha só que lindo, referência bibliográfica. Essa biblioteca é fantástica. Eu vou clicar aqui, referência bibliográfica, ele vai me dar as opções de como eu fazer as referências. As mais usadas são essas. As que usam-se no Brasil é da Associação de Psicologia Americana, da APA, e a ABNT. A gente segue a ABNT. Então, você seleciona a ABNT, ele já vai dar o formato, olha só que lindo, ele já vai dar o formato. Você não precisa nem selecionar, você basta copiar, certo? E levar lá para o seu texto. Ai, que coisa fantástica, que coisa linda. Então, aqui vou dar os 2 Enter, vou Ctrl V. Qual que é a questão aqui? Na hora que eu colo, nem toda a formatação vem. Então, eu tenho que conferir a formatação. Arial, tamanho 12, espaçamento simples, alinhado à esquerda, nome do autor maiúscula e só o título em negrito, né? Metodologia, vou colocar em negrito aqui. Aí, o subtítulo não precisa. Eu extraio aqui, ó, o local e editora, porque ele é um e-book. Como ele é e-book, ele não tem local e editora, tá? O restante da informação é pertinente. E, no caso, especialmente de documentos disponíveis online, você tem que colocar obrigatoriamente esses elementos. Disponível em, e aí o endereço completo, tá? Ó, endereço completo, tá bom? E você dá um Enter no final para que ele possa gerar o link. E o acesso, né? Quando que você fez o acesso? Qual que é a data do acesso? Porque pode ser que a pessoa venha acessar aí um ano depois e não esteja mais disponível nesse link. No caso do Paulo Freire, como o livro não é físico, eu também tenho que fazer esses elementos. Então, eu tenho que colocar aqui, ó, disponível em... E colocar aqui onde que ele está disponível. Que ele está aqui no repositório da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Tá? Então, vou levar aqui. Vou colocar ali disponível. Vou dar Enter. E vou colocar acesso em... Como é que se configura o acesso? 2 pontos, tá? 2 pontos. O dia... O mês abreviado, tá? Por ponto, seguido do ano, ponto. Desse jeito que faz a referência do acesso. E assim você vai fazer com todas as referências que você utilizar. Como que serão as demais? Eu vou passar 74 horas aqui explicando cada uma delas. Não é o caso. Então, aqui você utilizar o portador do texto que você utilizar, você tem que ir lá na NBR 6023 e consultar qual que é o procedimento, qual é a formatação para aquele tipo de referência, tá? O que é obrigatório? Obrigatório é o quê? O autor que você citou ou o dado que você citou, ele tem que estar na lista de referência, tá? Não pode haver citação sem estar na referência. E não pode haver referência se ele não está lá no texto. Então, essa é uma obrigação, a condição sine qua non, que eu sou chique, eu falo em latim. Não, condição sem a qual, né? A condição sem a qual não pode existir. Não pode existir referência sem citação, não pode existir citação sem referência. Você citou, você tem que fazer a referência. Se está na referência, você tem que ter citado. Senão, você tira tudo e faz outra coisa, tá? E é claro, em 20, 30 minutos é o que dá pra gente fazer. Se você tiver mais dúvidas, o que você vai fazer? Você vai ler. As referências estão indicadas aqui, estão no ambiente virtual. Aí, olha só a nossa referência aqui, ó, do Joãozinho, né? Dos demais autores, da ABNT, das NBR citadas, recapitulando as mais importantes
Lógico, todas são importantes a depender do trabalho que você vai fazer. Mas as mais usadas são a 14724, que é normatização, estruturação e formatação do texto geral, a 10520, que é das citações, e a 6023, que é para as referências. Depois eu tenho a 6022, que é artigo, que é estrutura de artigo, que também vem sendo muito utilizada, porque o artigo vem assumindo o espaço das publicações científicas, por ser uma publicação curta, mais densa e rápida, né? Geralmente a produção e a publicação de um artigo é em torno de 3 meses, né? Um livro é 1 ano. Então, ela vem assumindo esse espaço nas mídias, né? Na era da tecnologia, da comunicação e da informação, e por isso a NBR relacionada à produção de artigo tem sido muito utilizada. Então, são essas básicas, as demais são complementares, mas vai depender do trabalho que você esteja fazendo para que você possa acessar cada norma e observar e fazer, né, executar ali de acordo com a formatação. Consulta e faz, não tem outro caminho. Aliás, o caminho mais fácil, o mais execuível é esse, do que você decorar e saber, né? Não é uma opção, digamos assim, ou pelo menos não é a melhor opção, tá? O que a gente trouxe aqui foi generalizações, são generalizações. Se você quiser saber de verdade, você tem que fazer o quê? Você tem que ir lá e ler, né? Curiose-se. Qualquer coisa é qualquer coisa mesmo. Claro que não, né? Curiose-se, vai lá, acesse o material, inspire-se, leia. E depois, aí sim, é só seguir reto toda a vida, que é logo ali. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.